Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Amados irmãos, pedrinhas preciosas, hoje, dia 24, dia 24, né? Dia 24, né, irmã Liliama? Sim. Porção dobrada, né? Sim. Sexta-feira. Sexta-feira. Sexta. 24, porção dobrada, sexta-feira, né? E hoje nós estamos aqui na casa da irmã Edna, Gratuaial, Gratuaial. E a gente vai falar um pouquinho da ministração de quarta-feira, uns detalhes sobre aquele jumentinho, né? É uma jumenta ou é uma jumenta ou é um jumento? Jumento. Filho de uma jumenta. Não é nem jumento e nem jumenta, é jumentinho. O interessante é o jumentinho, né? Para mostrar que está falando, né? De filho de jumenta, tá? Filho de jumenta. Porque senão estaria falando, né? Daquele ser já criado, maduro, já foi montado. É um filho, né? Que está carregando o pai, tipificando. É aquela questão de que não falaria assim, ele já foi montado. Já foi montado. Né? Isso também, né? Porque o jumentinho, ele não foi montado. Né? Ele não foi montado. Isso que é interessante. Nós vamos falar um pouquinho disso, mas antes eu quero abrir um parêntese aqui, que alguns irmãos já me perguntaram, e por último agora um irmão me perguntou. E acaba que vai entrar um pouquinho no contexto que nós vamos falar aqui hoje, tá, irmãos? Mas eu vou perguntar para a irmã Liriamar primeiro. Irmã Liriamar, como que nós devemos orar? Como que a gente inicia a nossa oração? Invocando. Os nomes. Não. Agradecendo. Mas eu oro primeiro, eu oro falando Aial ou Aialcha? Aialcha, porque ele que é o intermediário. É o mediador, né? Ele é o mediador. Porque os irmãos têm essas dúvidas corriqueiras, né? Essas dúvidas assim. No entanto, nós sabemos que se eu oro Aial, sim, eu direciono Aialcha também. Então vai depender também do seu pensamento, aonde que está o seu pensamento, né? Sim. Na forma que está. Eu quero só abrir um parênteses em cima disso. Vamos abrir aqui em Lucas. Vamos aqui rapidamente em Lucas, capítulo 11. Lucas 11. Só no iniciozinho aqui. 1810. Lucas 11, versículo 1. 1808. Lucas 11, versículo 1. Diz assim: estando em certo lugar, orando, ao terminar, um dos seus discípulos pediu-lhe o quê? Para que ensinasse a orar. Ensinasse a orar. Está aqui, ensina-nos. Então ele vai ensinar eles a orar. Né? Aí, Yahshua respondeu-lhe: quando orares, vocês vão dizer assim: Pai, ele está ensinando, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Pronto. Mas eu só quero pegar esse ponto aqui, Pai, ele estava falando, quando ele estava ensinando, que eles iriam orar assim, porque estava trazendo a referência para aquele que estaria sentado no trono um dia. Exato. Ok? Então, ele estava direcionando, porque ele é o mediador. Sendo mediador, oramos diretamente para aquele que media, né? Sim. Aquele que media. Né? Mas ele fala Pai. Nós já vimos isso. Agora vamos aqui em Efésios. Efésios 3. Vamos ver a oração de Paulo.
Interessante. Vamos pegar aqui, ó, Efésios 3, versículo 8. Interessante. Versículo 8. Vou pegar só esse pedacinho aqui inicialmente, depois a gente vai pegar outra parte. Efésios 3, versículo 8. Diz assim: a mim, o menor de todos os santos, né? Me foi dado esta graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Yahshua e de pôr em luz, a dispensação do segredo oculto desde os séculos em Ial, Criador de todas as coisas. Viu? Para dar agora a conhecer aos principados e às autoridades nas regiões celestes por meio da igreja a multiforme sabedoria de Ial, segundo o desígnio pré-estabelecido desde a eternidade e realizado em Yahshua Mashiach. Ou seja, ele quem criou todas as coisas. É como se estivesse falando assim, Ial falou e Yahshua executou junto com todos os seres celestiais. Por isso ele condiciona, inclusive, aos seres celestiais essa informação. Versículo 14. Versículo 14 agora. Nós vamos 14. Por essa razão, dobra os joelhos diante do Pai. Viu? Nesse momento aqui, nessa época aqui de Paulo, Yahshua já tinha sido elevado? Sim. Com certeza. Já tinha sido elevado. Ok? Quando Yahshua ensinou a orar, ele falou assim, vocês vão orar assim, Pai. Aí o apóstolo Paulo já inicia. Por essa razão, dobra o joelho diante do Pai. Então, para os irmãos entenderem como orar. E não tem mais dúvida. Verdade. Entendeu? Se você ora, Pai, você condiciona aquele que te fez. E quem fez todas as coisas é Yahshua Mashiach. Mas quando eu falo assim, como exemplo para os irmãos, Pai, Yahweh soberano, em nome do teu filho, ouve aquele filho de Adão e conceda-lhe cura. Porque para ele a gente vai interceder pelo nome de Yahshua para que esse possa conseguir algo. Porque ele não entende. Agora, quando nós estamos rogando entre nós irmãos seres celestiais, nós rogamos aqueles a quem nós já conhecemos. Ao Pai, ao Papai, né? Como o nosso irmão Arthur começou a orar dessa forma, ao Papai e ao Filho. Então a gente inicia a oração sempre com esse pensamento. Por que a gente fala assim? Parece bobo entender isso, mas é o quê? É a intimidade com o Papai, né? Então, fecha aspas, foi só um parêntese, né? Que eu coloquei aqui, para trazer um esclarecimento essa questão que como orar, se eu devo fazer assim, ó, de que forma. Então, sempre que os irmãos orem, direcione ao Pai. Mas e se orar primeiro a Yahweh? Se orar primeiro a Yahweh, irmão, só siga aqui, ó, pega aqui o versículo aqui, ó, capítulo 3, o apóstolo Paulo já iniciou direcionando para Yahshua, Pai, entendeu? Pai sobre todos ali, e quem nós entendemos de quem nós somos filhos. De quem que você é filho? Eu sou filho de Yahshua. Então você vai falar com quem? Com Yahshua. Eu vou falar com Yahshua. Só que agora, como ele está numa luz inacessível, e quem está agindo no nosso meio é o próprio Yahweh soberano, através do teu espírito colocado aonde? Em Mical, né? Que está no nosso meio, com o espírito, o quê? Derramado entre os filhos. Nós dizemos Yahweh, Pai soberano, diante de Yahshua Mashiach.
é aquele que é semelhante a Yahshua está no nosso meio. Sim. Então eu falo, Pai, soberano Yahweh, diante do teu filho Yahshua Mashiach, Nosso Pai Altíssimo. nosso Pai Altíssimo, eu te peço. Peço. Começa assim. Sim. Entendeu? Porque, de fato, nós estamos diante daquele que é semelhante a Yahshua. Tremendo, né? Então tá. Mas nós não estamos orando Amical. não. Nós estamos entendendo a referência do nome que não pode ser esquecido. Yahshua Mashiach. Sim. Nós estamos orando com Mical. Com Mical. Com Mical. Sim, disse a coisa. Igual Jacó lutando com Mical, que representava Ial naquele. Exatamente. A minha oração eu faço assim. Ó Supremo Pai Real, ó Eterno Pai Real, eu te peço, eu faço Sim. é isso mesmo. É isso mesmo. Mas às vezes os irmãos ficam perdidos com medo de errar. Né? Tem medo de errar. Então, Se você fala Ial, você está falando para os dois. Nós, filhos, nós referimos ao Supremo e ao mesmo tempo ao Filho. ao filho. E lá atrás, o Noah, Uhum. ele nos instruiu a quando orar, falar devagar. Sim. Pausadamente, pensar para falar. Pensar para falar menos. Porque às vezes. Concentrar no que você está falando. Porque Falar rápido aí. os que vêm de denominação principalmente têm a mania de parar, falar alto e rápido, e sabe? Não. Fala desenfreada e sai uma oração sem nexo. Sem fundamento dentro das escrituras. E quando se fala assim, ó, eu vou conversar com o Ial, você vai estar orando, né? Seja poucas. Entendeu? Você não precisa de muito. Ele já entende. Ele já entende. Exatamente. Agora, irmãos, fechando essa parte, é um assunto básico, mas que muitos irmãos precisam se inteirar, né? Disso. Vamos abrir para a gente começar o estudo. Agora em 2 Pedro. Nós vamos abrir 2 Pedro. 2120. 2 Pedro, capítulo 2. 121. Vamos pegar aqui, ó. A partir do primeiro versículo, tá? Hoje nós vamos ler bastante. Os irmãos sabem que eu gosto de ler textos grandes. 2 Pedro 2, 1. Porque a gente vai entender, irmãos, hoje, uma condição. Por quê? Quando nós ouvimos ali quarta-feira, e esses dias anteriores que o Pai tem trago a mensagem, mostrado, nós temos percebido qual o tamanho é essa revelação. E qual o tamanho a astúcia agora de Satanás, né? Ele querendo ser aparente, ser superior em tudo, né? Desse jeito. Então a gente vai ver esses detalhes hoje, tá? Vamos aqui primeiro o que Pedro disse aqui, ó. 2 Pedro 2, a partir do versículo 1. O título aqui, olha, na Bíblia Jerusalém, Al-Shalom, diz assim, ó, os falsos doutores. Olha, os falsos doutores. Não está falando aqui dos falsos servos, falso obreiro, falso pastor, não. Doutores. São pessoas qualificadas, já são superiores no ensino. O apóstolo Paulo assim, olha, já era para vocês serem doutores, mas contudo ainda não são. Lembra disso? Então essa palavra que é para doutor. Doutor. Presta atenção. Houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo. Como haverá entre vós
falsos mestres, os quais trarão heresias perniciosas, negando o mestre que os resgatou e trazendo sobre si o quê? Repentina destruição. Marque essa palavra aí, ó. Repentina destruição. Aí diz assim, versículo 2: muitos seguirão suas doutrinas dissolutas, e por causa deles, o caminho da verdade cairá em Descrédito. Marca aí, ó. O caminho da verdade cairá em descrédito. Por avareza, procurarão com discursos fingidos fazer de vós objeto de negócios, mas seu julgamento há muito está em ação e a sua destruição não tarda. Presta atenção. Com efeito, se Ial não poupou os anjos que pecaram, o quê? Está falando assim, olha, se ele não poupou quem estava do lado dele lá, na parte celestial, né? Os anjos que pecaram, mas lançou no abismo tenebroso do Tártaro, onde estão o quê? Estão guardados à espera do julgamento. Nem poupou o mundo antigo, mas ao trazer o dilúvio, sobre quem? O mundo antigo. Dos ímpios, o mundo dos ímpios. Ó, o mundo dos ímpios. Preservou apenas 8 pessoas. 8 pessoas. Entre os quais Noé, o arauto da justiça. Ó, aquele que é proclamador de justiça. É a condição daquele que fala da palavra da justiça. Então, é o evangelho do reino. Viu? Eu estou falando para isso. Ó. E se, como exemplo do que havia de sobrevir aos ímpios, condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, enquanto livrou o justo Ló, deprimido com o quê? Comportamento dissoluto daqueles perversos. Qual os perversos? Sodoma. Ok? Beleza, continuando. Essa parte acréscimo a gente pula. É certamente porque o mestre sabe libertar os piedosos da provação e reservar os injustos sob castigo à espera do dia do julgamento. Ele está falando. Porque a esses que são pedras preciosas lá em cima, que desceram e estão cometendo obras de injustiça agora, se desviando do caminho da verdade, porque era para ser doutores, na verdade, ensinando muitos caminhos da justiça, mas não, eles estão fazendo o povo se desviar para o erro, eles vão ter o mesmo julgamento destino desses anjos. Desde lá de trás, isso já tinha sido definido, tanto para os anjos, como para Sodoma e Gomorra, como no tempo de Noé. E por isso que a palavra fala que será como nos dias de Noé. Tanto para o justo, como para o ímpio. E para aquele que comete o ato de injustiça. Ok? Então, tá vendo que está direcionando a palavra para os filhos de Alpha também? Sim. Então tá. Continuando. Versículo 10, né? Sobretudo, aqueles que seguem a carne, entregando-se a paixões imundas e que desprezam a autoridade do mestre. Continuando. Atrevidos, presunçosos, não hesitam em blasfemar contra as glórias. Ao passo que os anjos, embora superiores em força e poder, não pronunciaram contra elas julgamento blasfemo na presença do mestre. Estes, porém, como animais irracionais, destinados por natureza, o quê? A prisão e a morte. Então, primeiro eles vão ser presos como os anjos e depois a morte. Ou seja, já está definindo aqui o julgamento deles. Injuriando, o que ele fala aqui?
injuriando aquilo que ignoram, perecerão da mesma morte, sofrendo injustiça como salário da sua injustiça. Eles julgam o quê? Delícia O prazer, do dia. homens impuros e pervertidos, deleitam-se na sua volúpia, quando se banqueteiam convosco, ou seja, está no meio de vocês, mas estão participando das imundícies desse mundo. São prostitutos. Prostituem a palavra, prostituem a mensagem para o seu próprio ego, para o seu próprio crescimento. Ele está trazendo essa exortação. Comete um ato de justiça, porque está sentando, se banqueteando. Aí fala assim, ó, nós sentávamos contigo, comíamos e bebíamos na sua presença. Sim. Estão no nosso meio, mas são impuros. Tá? É por isso que todos aqueles que no nosso meio estiveram e trouxeram a condição de impureza, de prostituição, de infidelidade, o que aconteceu? O pai retirou. O pai retira, irmão. E com mão forte, viu? E braço forte, estendido. Braço estendido e com mão forte. Braço estendido, exato. Versículo 14. Tem olhos cheios de adultério, tá vendo? Insaciável de pecado. Só lembrando, o que é adultério? E após outro. Sim, mas vamos falar no sentido um casal. Literal, né? É, um sentido literal. Já Um é casamento. Traição. Infidelidade, mas já outra. Ele está casado, mas procura. Outra pessoa. Vamos falar no descritivo do mundo, né? Infidelidade conjugal. É, isso foi certinho, né, irmão? Infidelidade conjugal, né? Aí ele procura um rabo de saia. O homem procurando um rabo de saia. Isso. Entendeu? É isso. Né? O irmão foi E certinho, a né? mulher Foi também culto, né? procurando. Ambos. Mas no sentido espiritual, é o quê? E após outro. Indo após outro. Né? Lembrando que a noiva, ela está sendo preparada, né? Nossa. Vai casar. É uma Se situação ela vai pior pro ainda, É né? pior. Ela está sendo preparada, A noiva. né? Tá A noiva. No caso, noiva não. A noiva. Ela está sendo preparada, né? Aí diz assim, ó, tem olhos cheios de adultério, insaciáveis de pecado, procurando seduzir as almas vacilantes. O seu coração está treinado para a ambição, que é Satanás. São seres malditos. Deixando o caminho reto, desviaram-se e seguiram o caminho de Balaão, filho de Bossó, né? Bossó, o qual se deixou levar pela recompensa injusta, mas foi repreendido por sua maldade. De fato, uma besta muda, falando com voz humana, conteve a loucura do profeta. Aqui está falando da... Mula de Balaão. Fala mula, mas ela é jumenta, né? É jumenta, né? E é jumenta mesmo. Jumenta de Balaão falou. Falou e impediu ele de ser morto naquele momento. Porque o anjo veio ali, desembanhou a espada, né? Estava com a espada desembanhada e a mula viu ele ali. Mas Balaão não estava vendo. Mas se não fosse a jumenta, a mula não, se não fosse a jumenta, ele estaria perdido, estaria morto. Lembra disso, irmãos? Então tá. A gente entra nesse ponto agora porque eu quero fazer uma comparação com os irmãos. Mas antes, vamos lá em Números 1. E vamos ler mais um texto. Vamos entender essa história aqui de Balaão. Entender não, né? Relembrar. Relembrar. Números... Números 22. Números 22.
22, a jumenta de Balaão? 22. 22. Mas nós vamos pegar aqui do 22. No primeiro? 22. Rei de Moab. Vamos pegar, eu quero pegar do início da história aqui, ó. 22:2, tá? 22:2. Vamos ler esse contexto aqui, só para a gente entender, tá, irmãos? Onde a gente vai entrar. É muito importante a gente ler isso aqui. 22:2. Lembra que o Pedro mostrou ali, né? Como Balaão com obras injustas. Lembra disso? Então vamos lá. 22:2 diz assim, ó. Balaque, filho de Zefor, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus. Ou seja, os israelitas tinham destruído um monte de povos vizinhos ao redor. Então, na hora que ele chegou no acampamento deles ali, ele ficou terrivelmente apavorado, porque ele sabia quem era aquele povo, sabia o que aconteceu no Egito, né? Tanto é que teve um rei antes de Balaque aqui, que Israel chegou no meio. Israel só queria passar no terreno, só no terreno. Não, aqui não. Então tá, a gente não ia fazer nada, né? A gente só ia passar. Mas como não permitiu, destruiu tudo. Eles pensaram que ia ganhar alguma coisa com Israel, mas não ganhou. Israel era com eles, né? Então, isso era o pavor daqueles povos ao redor, porque via que Israel, aonde passava, vencia, porque tinha a verdade. Tinha a verdade. Então, vamos lá. Versículo 4. Versículo 4 não é. Versículo 3. Moabe tomou-se de pânico diante deste povo, pois era muito numeroso. Moabe teve pavor dos israelitas. Ele disse aos anciãos de Midian: eis esta multidão que devora tudo ao redor de nós. Tá vendo? Tudo ao redor de nós. E se você ler as histórias anteriores aqui, números 20, 19, você vai ver. Devora tudo ao redor de nós. Como um boi que devora a erva do campo. Balaque, filho de Zefor, era rei de Moabe naquele tempo. Mandou mensageiros para chamar quem? Balaão, filho de Beor, em Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos de Amaú. Disse-lhe: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, pois, eu te suplico, e amaldiçoa por mim este povo, pois é mais poderoso do que eu. Assim poderemos derrotá-lo, expulsá-los da terra, pois eu, o quê? Aquele que tu abençoas é abençoado. Aquele a quem tu amaldiçoas é maldito. Então, Balaão, ele tinha um dom de alma. Todos os dados estão desativados. Exatamente. Então, o que acontece, irmãos? Nós vemos aqui que era um profeta de Yahweh, mas era ambicioso. Entendeu? A história nós já conhecemos. Aí a gente vai pegar aqui, ó. Versículo 15. Versículo 15 não, irmãos. Versículo 20. Que ele foi 3 vezes, tá? Se apresentou diante 3 vezes ali. 3 vezes não, 2 vezes diante de Balaão, com os mensageiros de Balaque, para tentar trazer Balaão para o reinado, para ele conversar com ele. Mas ele não quis ir. Não é que ele não quis ir, né? Que no primeiro momento falou com ele assim: você não vai com eles não. Mas no segundo momento, ele falou assim: vai com esse povo. Mas no caminho, ele viu que o coração dele estava tendenciando para fazer o que o rei queria. Aí o que aconteceu? Ial se irritou com ele e enviou o seu anjo. Olha só para você ver. Enviou o seu anjo. Tá? Aí vamos pegar aqui o versículo 20.
Veio Ial a Balaão durante a noite, olha só, durante a noite, e lhe disse, não vieram essas pessoas para te chamar, levanta-te e vai com eles, contudo não farás senão aquilo que eu te disser, você só vai fazer aquilo que eu te disser. Levantou-se Balaão de manhã, selou sua jumenta, marca isso aí, ó, selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Ó, ele partiu com os príncipes de Moabe. Aqui a história a gente já sabe muito bem o que aconteceu. E ele queria profetizar contra. O rei falou assim, você vai profetizar contra eles, para eles não atrapalhar os meus negócios aqui. Ele conseguiu? Não. Balaão conseguiu profetizar? Não. O que aconteceu quando ele começou a profetizar? Ele abençoava, né? Ele abençoava. Fazer o contrário. Quando ele ia para amaldiçoar, É abençoado. ele abençoava. E eram bênçãos para o povo de Israel. E tem nessas bênçãos, inclusive, tem promessas para Jacó, para a descendência e tudo. E foi 3 vezes isso, irmão. Na primeira ele apresentou magia e falou com Ial. Na segunda ele fez magia e falou com Ial. Na terceira, falou magia porque ele fez aquele monte de holocausto, aquele monte de coisa, Ritual. aquele monte de ritual. E na terceira vez ele não fez nada disso. Ele só olhou para o deserto e falou assim, realmente esse povo é muito numeroso. E as palavras dele ali já começou a abençoar o povo de novo. Então toda vez que a intenção dele era tentar amaldiçoar. Mas no final ele sempre abençoava. Ok? Quero que os irmãos entendam isso. Mas vocês viram que ele montou numa jumenta. Balaão montou numa jumenta. Sim. Selou ela e montou nela. Então tá. Grave isso aí. Vamos lá em Lucas 19. Vamos relembrar o que nós lemos quarta-feira. Lucas 19. E a gente fala assim com os irmãos, ó. Irmãos, tem que tomar muito cuidado com esses vídeos, com, sabe, conversinha com esses irmãos que não estão no mesmo caminho que a gente, mesma visão, mesmo entendimento, porque é um momento, não está unânime, porque é um momento agora de nós nos mantermos separados dessa gente, porque nós estamos sendo um povo o quê? Purificado. Nós somos um povo consagrado a Yahweh. Então é um momento agora que nós temos que evitar muito. Não estou falando que você tem que evitar estar com seu familiar, não. Estou falando que você tem que evitar em ter povo, comunhão, né, com esse povo que se diz Yaldim. São os piores. São os piores. Pessoas que dizem Yal e Yalcha, mas fazem o que é errado, o que é mal. Faz o que é errado. Não são coisas e não querem ouvir. iludindo as outras pessoas. Exatamente. Se dizem e não são, pois mentem. Mentem. O Yaldim, ele não mente. São sinagogas de Satanás. Pois mentem, né? Então vamos lá. É por isso que a gente fala para os irmãos. Mas vamos lá. Lucas 19. Versículo 28. Diz assim. E dizendo tais coisas, Ialcha caminhava à frente, subindo para... subindo para Yalchalã. Ao se aproximar de Bet-Fagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo, ide ao povoado da frente, e ao entrardes encontrareis um jumentinho, amarrado que ninguém ainda montou. Soltando-o, está tirando ele, libertando ele. Trazei-o. E se alguém vos perguntar, o que o soltais? Respondereis assim, o mestre precisa de. Tendo partido, os enviados encontraram as coisas como ele lhes dissera. Enquanto desamarrava o jumentinho, os donos perguntaram, por que soltais o jumentinho? Responderam, o mestre precisa dele.
Levaram-no então a Ialcha, e estendendo as suas vestes sobre o jumento. A veste de quem foi estendida? De Mical. Entendeu? De Ialcha. A veste de Ialcha sobre o jumento. Isso, de Ialcha, tá certo. Levaram-no então a Ialcha, o jumento, e estenderam as suas vestes. Veste quem? De Ialcha, sobre o jumento. É a vestimenta, né? E fizeram com que Ialcha montasse. Enquanto ele avançava, o povo estendia suas próprias vestes. O povo estendia o quê? As suas Próprias vestes. Presta atenção. Presta atenção, que isso aqui é outro detalhe. Eles estendiam o quê? Suas próprias vestes. Para o jumento pisar. Passar. Pisotear, assumir, tomar posse. Tomando. Irmã, você quer falar? Tô brincando. Eu não entendi o raciocínio. Ó, tomando posse daqueles que estavam estendendo as suas vestes para o anjo passar. Nossa, maravilhoso. Nossa, mesmo. Porque até selaram, porque elas filhas já dão. Você tá entendendo, irmão? Tô raciocinando lá. Viu? Como é que. Só que são muitos detalhes. São mesmo. A gente vai lendo, por isso que eu leio uma, irmãos. Eu leio duas, eu leio 3, 4, 5, 10. Paro, leio detalhe. Pai, quem tem de detalhe aqui? Me mostra. O pai mostra, irmãos. Essa turma aqui foi que os anjos depois vieram. Eles estão vindo, é porque a representação, ó, Ialcha coloca suas vestes sobre Mical. Mical, o jumentinho, andando em cima das vestes, porque não está pisando nessa terra, está andando com os seus. Nossa, maravilhoso demais. Viu? Muito maravilhoso. Só que assim como ele está se humilhando para que o nosso Altíssimo Ial monte, nós também estamos nos humilhando para que esse jumentinho passe. Verdade. Ele não está se humilhando sozinho. Nossa, maravilhoso. Nós estamos mostrando que nós estamos junto com ele. Verdade. Isso foi um sinal, esses que lançavam as vestes, foi um sinal da honra. Isso, honra. Irmã, é esse detalhezinho, irmã. Presta atenção, irmão. Para eles colocarem as vestes no chão, ele tem que fazer o quê? Tem que tirar. Tirar e prostrar. Porque tem que prostrar no chão. Verdade. É uma forma de honrar. Ele está honrando aquele que está vindo. Só que, lembra, ninguém está olhando o jumentinho, não, irmão. Não. Se ninguém está olhando o jumentinho, quem é que vai estar olhando para as vestes? Ninguém. Muito menos. Porque tinha uns que iam falar assim, ó. Poxa, nossa, eu queria ser. Já viu que ele estava falando assim, ó? Eu queria ser pelo menos aquela mosca, aquele mosquitinho. Que pousasse ali para ouvir as palavras. Eu queria ser pelo menos aquelas vestes para que aquele jumentinho, precisa ser nem alça, o jumentinho pisasse. Nossa! É isso mesmo. Porque está carregando o sacrifício do... Não quer que ele pise nesse chão impuro, porque ele está entrando como forma de honra. E o que a irmã Débora falou aqui, irmãos, você viu que ele está subindo para Yal-Shalom? Subindo. Viu aquela profecia? Subindo. E nós, quando vamos lá em Apocalipse 19, o que a gente vê lá? Não vamos ler, não. Vamos lembrar. Quero que os irmãos lembrem. Eu não vou falar, não. Quero que os irmãos lembrem. E façam o entendimento com isso que nós entendemos agora. Mical, melhor dizendo, Ialcha, coloca a veste sobre o Mical. Mical precisa carregar Ialcha. Está com as vestes. Está carregando o nome de Ialcha. Embaixo de Mical tem aqueles que estão com ele. Quem? O exército. Então vamos lembrar
agora de Apocalipse 19. Já é diferente, né? Vamos lembrar. Quem vai lembrar? Ele já está... O que acontece em Apocalipse 19? Volta? O que acontece em É a Apocalipse volta. 19? Em cavalos brancos com seu exército, com roupas reluzentes. Já não é o jumentinho. Quem está com vestes resplandecentes? O exército... Todos os 144, todo o exército E agora já montaram nos cavalos. montados em cavalos. Eles também sendo honrados, como nós vimos aqui quarta-feira, mas como eles tiraram as suas vestes e colocaram para ele passar, quem está honrando eles é Mical. Por causa da atitude deles ali. Por causa da atitude deles. Interessante que lá usa o termo besta. E deu vestes brancas limpas, resplandecentes. E detalhe, era de linho as vestes. E por que era de linho? Porque Mical usava vestes de linho. Era o homem de linho. Lembra do homem de linho? Ele passa a sua autoridade para os 144 mil agora, porque ele está com o nome de Alcha. E os 144 mil carregam o nome de Mical. E vão governar. É tremendo, irmão. Muito tremendo. Lá usa o termo besta, se tratando da jumentinha. Que se trata de jumentinha. E aqui está falando também que a besta reunida com os reis da terra. Aonde você fala? Apocalipse 9. Tá. Eu uso o mesmo. Quer Nossa, dizer, a cópia. A besta reunida com os reis da terra e seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seus exércitos. Não, você está em Apocalipse onde? Pera lá. Não, Apocalipse 19, nesse texto Mas mesmo. no 19... É a continuação, é 19, Vamos lá, 19. vamos lá, vamos lá. Inclusive é 19, 19. Inclusive 19, 19? Vamos pegar aqui Apocalipse 19. 19 é isso mesmo. Vi então a besta. Mical. Eu estou achando interessante os Com mesmos. seu exército para guerrear contra os Mas você vê que ó, a besta aqui, ele está falando de, né? É outra coisa. Sim. Estou falando que É. Querendo usar o mesmo. Na realidade seria Essa É aqui a autoridade você do tá- mal, né? Essa aqui é a autoridade. Aqui não tem comparação porque a gente está falando de outro de grupo. outro grupo. Sim, mas eu tô falando assim, usa até isso para copiar. Mas por que copiar? Não entendi. Porque lá quando fala do jumentinho, na tradução que fala besta também. Só que é. Mas qual de onde você está falando? Essa De Pedro? De que você leu aí. Pedro, né? A besta muda. A Pedro, besta muda. A besta muda, jumentinho. Tá lá. Entendeu? Entendi, Aqui entendi. foi selada para ele caminhar. Entendi. Mas aqui no caso a besta é uma colocação de quem? Quem que é a besta? Com seu exército indo contra o cavaleiro. É a mesma coisa, entendeu? Mas ele está copiando. Eu estou tentando entender esse raciocínio. Eu acho que eu sei onde você quis chegar. Você está querendo comparar um exército que está montado, que tá montado no cavalo, comparando com a besta. Mas ele não. São grupos diferentes. Mas usa termos, né? Mesmos termos. Não, irmão, o que ela está querendo comparar é o jumentinho com a besta. Lá de Balaão. Sim, eu estou falando que o termo que coloca um jumentinho com um significado, e alguma tradução coloca a besta, aí você colocou o jumentinho, que tem uma parte que relaciona o jumento à besta. Mas aqui está falando de outra besta. Mas é o mesmo nome, falando que usa o mesmo termo. Entendi. Mas é outro exército. É outra comparação. Entendi. É comparação com o jumento. Entendi. Usa Porque senão se perde, né, irmão? Porque a gente está na parte de cima. Não Sim, eu continuei lendo aqui. Entendeu? Irmão, em relação às vestes, né? Lembra aquela passagem a quem o apóstolo Paulo falou, né? O anjo me veio até a noite, o anjo dial, né? A quem eu me prostro. A quem eu filho que me prostro. Esse me prostro é em Atos, né? Isso. Em Atos, no momento ali que ele foi no navio, né? No navio ali.
Exatamente. Mesma situação. Eu anjo quem eu Prostrou sirvo e me prostro. É, Né? Eu sirvo e me prostro. É a condição de colocar as vestes. Porque a gente viu que colocar as vestes para alguém sentar, passar, é uma forma de honrar. Tá Viu? estendendo, Tá né? Tá estendendo. baixando, estendendo. Tá É uma baixando, forma de estendendo. honrar e Você é aceitar digno os de passar sobre as ensinamentos. suas vestes, Exato. não pisar nesse solo impuro. É como se Exato. estivesse colocando um tapete. É como se estivesse colocando tapete. Exatamente. Lealdade. E colocando as suas vestes, Suas as vestes vestes para na época, é a autoridade. Sim. Estão colocando a sua pessoa, Submissão. entendeu? Verdade. Para servir. Para servir em submissão como servo. Como servo, entendeu? Isso que é tremendo, irmãos. Mas vocês entenderam aqui, irmã Iramar? A condição do Apocalipse 19, a veste que ele recebe de Alcha, ele vai pegar as vestes dele e faz para o seu exército, porque o seu exército se prostra, se honra ele. Honra ele. É por isso que aqueles que são infiéis têm que ser retirados do meio, porque não tem lugar para desonra no nosso meio. Entendeu? É um honrando o outro, é uma hierarquia. Isso não é questão de adorar ou questão de falar que estamos reverenciando mais Mical. Não, nada disso. É muito pelo fidelidade de tempos antigos. É o jeito que a Fidelidade, é uma gente questão de designar fidelidade. por Ial. Designar E por quando Ial. fala, todo mundo cala. Exato. E a gente tem que calar diante daquele que ele designou. Exato. É como se estivesse falando É propriamente como se Ial. tivesse falando perante Ial mesmo. Sim. Ué. Exatamente. Porque não tem É o como que se falar. se a gente estivesse honrando o próprio Não tem o Ial. que falar, irmãos, tem. contra aquele que foi, Designado. que veio em nome do mestre. Não tem. Vamos voltar lá para Lucas. Tá para Lucas. Lucas 19, 35. Levaram-no então em Alcha e estenderam suas vestes sobre o jumento, sobre o jumentinho. Fizeram com que Ialcha montasse. Enquanto ele avançava, o povo estendia suas próprias vestes no caminho. Agora, marca aí, ó, suas próprias vestes no caminho. Suas próprias vestes no caminho. Marca as vestes de Alcha sobre o jumento e essa aí, ó, suas próprias vestes no caminho. E estava perto da descida do Monte das Oliveiras, quando toda a multidão dos discípulos começou alegremente a louvar Ial com voz forte, por todos os milagres que tinham visto, e diziam: Bendito aquele que vem, o Rei, em nome do Mestre, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Uma profecia isso aqui. Fala de duas pessoas literalmente. Paz no céu, porque aquele que está em aquele grupo que está entrando em Al-Shalom é Yalcha, Mical e os 144 mil. Viu? Entrando. Paz no céu, que tomou o céu. Chegando em Al-Shalom. Chegou em Al-Shalom. Ó, versículo 28. E dizendo tais coisas, Yalcha caminhava à frente, subindo para Yal-Shalom. Yalcha à frente e Mical vindo atrás na retaguarda, no momento da subida. Estamos subindo, um grupo entrando em Yal-Shalom. E quando fala paz no céu, porque tomou o céu, agora tem paz. E glórias no mais alto dos céus. Separando. Entendeu? E nos mais altos dos céus. É na luz inacessível. Na luz inacessível. E quem vai habitar a luz? Quem está habitando a luz inacessível hoje? Yalcha, que se tornou Ial Filho, que lá não é Yalcha, lá é Ial Filho. Isso, com Ial. Beleza. E quem que vai habitar a luz inacessível? Os 144 mil. 144 mil. Ele está Porque direto não tem do mais.
Vai ser arrebatado direto pro Eles vão, eles Eles vão estão ter abrindo uma acesso, cortina. né? Tá descortinando Quando essa separação. a morte de Yalcha Rasgou rasgou o véu a para os separação filhos dos entrar, filhos. mas eles precisam ser provados. Mical está sendo provado, os 144 mil estão sendo provados, assim como o nosso pai foi provado. E depois da morte do madeiro, estava ali consumado tudo. E o que ele fez? Ele foi sobreexaltado. Precisa falar, irmão, alguma coisa? Não. Muito claro. Em outras ministrações passadas, né? Inclusive o Arthur já até apresentou esse segredo, ele falava com a gente, né? Vou contar para vocês os segredos. A luz inacessível, quem que vai habitar? Ele A noiva. Nossa, a noiva. 144 mil, lembra? Quem falava? Tem na ministração. Eu já ouvi. Isso, eu já ouvi. Porque essa nova Al-Shalom somos nós. Verdade. Ela está sendo construída. Está sendo construída Por isso que com as pedras vivas. 144 curvas. Entendeu? Agora que eu vejo que o entendimento vem mais claro. Vem mais claro. Muito mais. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Mas vocês entenderam isso aqui? Claríssimo. Agora, irmãos, vamos ver a astúcia de Satanás. Cadê Mandela? Banheiro. Vamos ver a astúcia de Satanás, irmãos. Satanás, ele é... Nossa, irmão, eu falo assim, se os irmãos não largar esses evangelhos anátemas, eles não vão conseguir entender a verdade. E quando eu falo irmãos, não estou falando irmãos filhos de Adão, estou falando irmãos celestiais, os filhos de Alfa. Se eles não largarem, não vão conseguir. Vocês estão entendendo? Sim. Vamos lá em Mateus. Esse evangelho. Vamos de Mateus. O Evangelho de Mateus, capítulo 21. E tem que ser o capítulo 21. É difícil achar. Tem que ser o capítulo 21. Esse evangelho é difícil achar hoje em dia. Eu desacostumei. Está na página 1741. Quem está com dificuldade já está aí. 21, século 21. E é o século que ele está enganando os filhos de Alcha. Mateus 21, primeiro, vamos ler o primeiro versículo. Versículo 21, 1. Presta atenção, nós vamos ler alguns trechinhos aqui. Eu preciso desmascarar algumas coisas aqui de Mateus que agora ficou muito mais claro depois de quarta-feira. Diz assim, ó. Versículo 1, tá? Quando se aproximaram de Al-Shalom, falaram que subiram para Al-Shalom? Não. Estão subindo? Não. Subindo. Quando se aproximaram, começa aqui, viu? Tá errado. Quando se aproximaram para El-Shalom e chegaram a Betfagé, o Monte das Oliveiras, enviou Yalcha? Não, Jesus. Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhe: ide ao povoado aí em frente, e logo encontrareis uma Jumenta. amarrada e com ela um Jumentinho. Nó. Agora presta atenção. Que mentirada sua. Soltai-a. Soltai quem? A A jumenta. A jumenta. E trazei-mos. Trazei. E se alguém vos disser alguma coisa, respondereis que o mestre precisa deles. Dos dois. Presta atenção. Nossa, jumenta. Deles, dos dois. Mas logo os devolverá. Presta atenção. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito. Agora, aqui que está a astúcia de Satanás. Presta atenção. Ele linka com uma profecia. Mas presta atenção, olha isso aqui. Dizei à filha de Sião, para se cumprir
o que foi dito pelo profeta. Qual profeta? Isaías. Não. Balaão. Quem vai lembrar? Balaão. Não. Qual profeta? Dizer Vamos lá, a vamos filha ler de isso aqui, ó. Sião. Dizei à filha de Sião. Zacarias. Zacarias. né? Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, modesto e montado em uma jumenta. Não, mentiroso. Vamos lá em Zacarias 9? É jumentinho. Vamos lá em Zacarias 9? Mandou pegar dois Viu? e ele vai montar na jumenta. Agora- Viu? Agora, agora, Não vai lá conferir. Um jumentinho. Não lê. O pessoal não lê, não vai lá Não lê. conferir. Não lê, Aí não. acha que é verdade. aí pega aqui, Falso profeta. agora pega aqui, calma lá, pega aqui, para aqui, vai lá em Zacarias. Vamos lá. Zacarias. Isso. E ele fala os dois de uma vez. Caramba! Eu quero os dois. Não, ele vai na jumenta e depois ele fala do jumentinho. Hã? É, mas vocês vão entender. Vocês vão entender isso aqui. Não, vocês... Zacarias 9:9. Vocês vão entender isso aqui. Zacarias 9:9. Diz assim. Ele falou que tá igualzinho aqui, não tá? Vamos ver então? Vamos conferir. Porque não tá, não. Exultai muito, filha de Sião. Grita de alegria, filha de Alxalã. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta. Por que na profecia mostra assim, ó, montado em um jumento? Porque é um jumento, que é macho, que está falando de um macho. Sim. É para afirmar, é um macho. Mas é um Depois jumentinho. fala um jumentinho, né? Aí fala jumento, sobre um jumentinho. Mas ele fala, mas não é um jumento adulto que já foi montado. É um jumentinho, Sim. filho de jumenta. Jumento. Que está falando que não é híbrido, Uhum. não é um burro, não é um asno. É um jumento, Uhum. que é puro. Agora vamos voltar lá em Mateus. Olha, montando na jumenta. Vamos repetir. Ele disse: isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta Zacarias. Diz a filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti. Agora você vai entender que rei que está vindo a ti. Que agora ele começa a profetizar para eles. O teu rei vem a ti. Que rei é esse que está vindo a eles? Jesus Emanuel. Será que ele vai montar no jumento? Essa é sabe. Acho que Não sei. Não. Quem sabe, né? É isso aí. Quem sabe? Ó, Como ele gosta de copiar, é perigoso. Né? Viu? Seria a igreja. mas aqui tem um segredinho que eu vou falar para os Olha irmãos. que modesto e Eis que teu rei montado vem a ti, modesto e montado em uma jumenta, em em um jumentinho, filho de animal de carga. carga. É Ó, igreja. fala assim, ó, modesto e montado em uma jumenta, vírgula, em um jumentinho, filho de um animal de carga. Ele não está especificando que é filho de jumenta. Não. Em outras traduções, fala que aqui é um burro, É um burro. É isso. pode Isso ser aqui é um burro. burro. porque é um híbrido. Pode É ser híbrido. porque Nossa, E é um burrico, que em outras traduções fala burrico, Burrico. tá? Aí no seu fala burrico, irmão? No seu tá falando burrico? Aí viu? tá vendo? Aí. É isso mesmo. Você tá Viu? com. Aí é híbrido. Tá vendo? Por quê? É um animal híbrido. Ele tá, esse rei que tá vindo a eles, Tá vindo. tá montando num animal híbrido. Agora eu quero falar para vocês, quem que está na terra para que vai receber esse que vai montar em cima? Porque nós temos Mical, que se humilhou e colocou Yaush em cima.
E quem que está querendo se comparar a Mical? Falso O falso profeta, Exato. Sim, é ele mesmo. que entre aspas está se humilhando Sim, para que o seu pai apareça. apareça montando nele. Só que esse falso profeta é híbrido. Por isso que ele fala jumenta, mas fala jumentinho. Filho de Porque está falando que é o híbrido. Em outras traduções, igualzinho da irmã ali, mostra que é um burrico. Carga E o animal de carga burro. é burro. É o burro que carrega a carga. É. Viu? E a gente vê, né, claramente como ele Está falando literalmente de Satanás e do filho dele. Por que que fala para trazer os dois? Sim. Agora eu quero falar para os irmãos. Esse Jesus Manuel está falando assim, ó, traz os dois, a jumenta e o jumentinho. Não pode ser a jumenta, porque o tamanho, e aí a jumentinha pode ser as igrejas que saíram dela. É a igreja, Filho porque dela. ele saiu dela, Saiu né? da Tá igreja. É? Pode ser. Pode ser. É, ele saiu dela, Francisco saiu. Ele vai dominar Agora- tudo, ele vai dominar a mãe. Ela é a mãe os dele. filhos. É. Ela é a mãe dele. Agora, são quantos que estão agindo aí? É isso que eu pensei, né? Contra. Tanto Satanás quanto Contra o Satanás. falso profeta. Tanto Satanás como o Falso falso profeta. Trindade satânica. né? Ambos estão vindo Tá mudo, né? montados. Nossa. Terrível. Porque ele está com mudo. Ambos estão bem montados. Um sobre montado a jumenta e outro sobre o filho da jumenta. o burro. Filho da jumenta com outro animal, que deu um híbrido. Burro. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. A sujeira? Nossa. Vamos É, continuar. tá falando, filho de um animal de carne. Filho de São animal. vários animais de carne. É, não Não especifica. especificou quem é. O Ah. dela ali está especificando burrico. Agora, É, mas burrico. coloca aqui Mas um pode animal de ser carne. qualquer Quer dizer, colocou. Burrico. agora Eu continua, olhei a irmão. verdade. Agora, aqui, não engano. vamos continuando aqui, ó. Mentira. Agora presta atenção, versículo 6. Os discípulos foram com Jesus, Lhes ordenar. os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe ordenaram. E trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas. Esses são os príncipes deles, honrando eles. Porque tem que ser dois animais para carregar os dois. Cara, Sim. Um está sobre a igreja, outro está sobre o filho. Presta atenção, presta atenção. E ele sentou-se em cima. Lembra quando lá em Apocalipse a gente vê que o sétimo também é o oitavo? Viu? Ele sentou em cima. O Espírito sobre os dois ali. Agindo tanto na igreja como no filho. Se tornando um só. A trindade satânica perfeita. O Espírito sobre os dois. Exato. Irmãos, nunca que a gente conseguiria entender isso, irmão. Nunca mesmo. Com o olhar carnal. Nunca. nunca. Agora, olha isso aqui. Só depois Agora que presta atenção. lá. Versículo 8. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho. Ó. Numerosa. Enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. Que isso? Viu? Mostrando que a representação das árvores é a terra. A terra e os seus príncipes estão se prostrando para essa trindade. Exatamente. As árvores, E os ramos. pegando seus ramos, se prostrando. Toda a terra se prostrando perante eles. Eles. Terrível, E irmão. falar que Que imundice. É? Nossa. Nossa. Agora olha embaixo. Agora, continuando. Enquanto outros cortavam suas aves e espalhavam pelo caminho. As multidões que o precediam e os que seguiam gritavam:
Hosana ao filho de Davi. Agora você sabe quem que é esse filho de Davi, aqui de Mateus. Salomão. Viu? Salomão. Bendito que vem em nome de Salomão. Isso mesmo. Hosana no mais alto dos céus. Aqui falou assim, paz no céu Não. e glória nos mais altos céus? Não. Hosana no mais alto dos céus. Está falando assim, a glória desse que está sentado no trono nos céus. Por enquanto. Satanás. Por enquanto. Exato. Eles estão dando glória, esse Aí livro está esse dando glória a que tá lá Satanás, irmão. Que vai Nossa, irmão, terrível. Agora vamos pegar aqui, irmãos. Vamos caminhar um pouquinho. Eu preciso só recorrer, porque a gente precisa desmascarar isso aqui. Isso aqui é parte do entendimento para falar assim, ó, desmascarando a Trindade e os evangelhos anátemas. Desmascarando, refutando isso aqui. Viu? Mais uma coisa. Agora vamos pegar aqui, ó, versículo 18. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, foi até ela, mas nada encontrou, senão o quê? Folhas. E disse a figueira, nunca mais produza fruto. E a figueira secou no mesmo instante. Viu? Então, esse profeta fez igual Balaão, A mesma coisa. profetizando contra a figueira que é Israel. Tá entendendo? Exato. Destruindo ela. Então ele é um maldito. Esse aqui mostrando que é um profeta falso. Falso. Esse aqui é um outro Machia. Exato. E aqueles que seguem esse evangelho estão seguindo esse Machia. Ainda que se dizem falar Yahusha, não conseguem ouvir a voz de Yahweh. Porque Yahusha não está falando agora. E sim Yahweh. Mas eu preciso falar Yahusha para eu conseguir ouvir Yahweh. Mas não é só falar Yahusha. Eu tenho que largar o anátema. Porque senão eu fico compactuando e aceitando essa verdade aqui, ó. Que é o falso que amaldiçoou a figueira. Terrível, irmãos. Agora vamos lá, versículo 28. Mais um ponto que nós vamos cortar, quebrar aqui hoje. Versículo 28. Parábola dos dois filhos. Presta atenção para você ver que intrigante isso aqui, tá? Parábola dos dois filhos. Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, pego pelo remorso, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este respondeu: Eu irei, mestre. Mas não foi. Qual dos dois realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Yahweh. Viu? Viu? Os publicanos e as prostitutas vão herdar o reino de Yahweh. E cita João ainda depois. O rei de Satanás. Não, aqui é o reino de Zeus, né? Filho de Deus. Viu? Caramba! Mas aqui colocando o reino de Yahweh, porque ele está querendo falar que é o reino de Yahweh. Viu aqui? Agora, acabou não. Faz o link com ele mesmo, com esse livro mesmo. Vai lá em capítulo 8. Deixa aqui. Coloca o dedinho na página e vai lá no capítulo 8. Volta aí. Mateus 8. Ele falou para quantos filhos? 2. Aí ele falou que o publicano e a prostituta é os dois filhos. É os dois filhos. Lembra da jumenta e do jumento? Viu? Jumentinho. Montar nos dois. Viu os dois filhos? Viu quem falou? Os publicanos e as prostitutas que vão preceder vocês no reino?
Precedeu Os dois? os filhos. Os dois. As prostitutas publicanas Viu? procedeu os dois. Satanás é sujo demais, irmãos. Nossa. Capítulo 8. Eu não entendia isso aí quando eu li, agora eu estou entendendo. Talvez você não tinha entendido agora. Versículo 11. Caramba, 8:11. Gente. 8:11. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente. Aí vamos traduzir assim, ó. Mas eu vos digo que virão publicanos e as prostitutas e se assentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jogando os fios de alça tudo Viu o que ele está fazendo? É a vontade dele. Isso aqui, irmãos, você pode pegar. Isso aqui não está escrito no livro de Lucas, não. Nossa. Isso aqui é só no livro de Mateus. Demônio. Qual que é o 8? Quanto? 8:11. Peguei aqui, demônio. Esse vai sair de lá. Demônio purim. Entendeu, irmãos? Viu como que é a sujeira de Satanás? Viu que lá atrás ele fala assim, ó, quem vai herdar o reino vai ser quem vai vir do Oriente e do Ocidente. Esses vão sentar na mesa, enquanto os filhos do reino vão ser postos para fora. Você vê? Em certa parte, no primeiro momento, aconteceu isso. Sim, Fomos postos para fora, por um tempo. por um tempo. Mas isso não é uma profecia. E nem foi nessas condições. E nem foi nessa... Não, isso aqui não é uma profecia. Isso aqui é um engodo de Satanás para que o povo olhe e fale assim, existe trevas exteriores. Terrível. Como nós, nos vídeos, os irmãos têm que pegar o vídeo das trevas exteriores que nós fizemos lá e ouvir mais uma vez. E vocês vão ver como que Satanás é sujo. E o mensageiro de Sardes, Romilson Ferreira e os seus seguidores não deixam esse livro de lado. Enquanto vocês não deixarem esse livro de lado, o que vai acontecer? Vocês estão sujeitos a o que, irmãos? O que Pedro falou? Foi só depois. O que Pedro falou? Vocês serão igual a esses anjos. Vão ser presos e lançados à morte. Não tem para eles milênio. Não tem milênio, não tem crédito. Não existe para esses milênio. Vão ser colocados numa prisão. Então, esses que são filhos de Yalcha e que se dizem falar Ial e Yalcha, pensam, cuidado. Porque o julgamento desses não tarda. Não tarda. Terrível, irmãos. A gente hoje a gente tem até medo, né, irmão? Quando a gente está lendo, falando alguma coisa. Como é que é, irmão? Você leu 2 Pedro 2, né? Uhum. Essa parte eu grifei também aqui, no versículo 10. 2:10. Está escrito, sobretudo aqueles que seguem a carne, entregando-se a paixões imundas e que desprezam a autoridade do mestre. Despreza a autoridade de Mical. Entendeu? Sim. É isso Certíssimo. aqui. Certíssimo. Desprezam a autoridade do mestre. Quem é a autoridade E- do governo? São aquelas pessoas de confiança. E né? você vê, Quem é a autoridade? Pedro. Pedro, aí você vê Pedro 2. que quando você pega em Pedro, ele fala aqui no versículo, A autoridade do mestre Mical. pega no versículo 20, 2 Pedro 2:20. Ó, não, vamos pegar aqui, ó, 17. Esses homens são como fontes sem águas e nuvens levadas pelo vento tempestuoso. A eles está reservada a escuridão das trevas, falando jactanciosamente de coisas fúteis, tá vendo? Que não faz sentido. Procuram seduzir com as concupiscências da carne
e de soluções aquelas que apenas conseguiram fugir da companhia dos que vivem desgarrados. Aí, ó, desgarrados. Prometendo-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, né? Pois cada um é escravo daquele que o domina. Com efeito, se depois de fugir às imundícies do mundo pelo conhecimento do nosso mestre Yahshua Mashiach, e de novo, seduzidos, se deixam a vencer por elas, o último estado se torna pior que o primeiro. Assim, melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, após tê-lo conhecido, desviarem-se do santo mandamento que lhe foi confiado. Cumpriu-se nele a verdade do Provérbios: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada tornou a revolver-se na lama. Viu, irmãos? Isso aqui falou para aqueles que fazem a obra da justiça, que conheceram Yahweh e Yahshua, e são seduzidos de novo. Esse terço dos 96. De novo, irmãos. Foi seduzido lá em Babilônia, aí está sendo seduzido aqui. Irmãos, larga esse evangelho. Não, irmão, aqui tem coisinhas boas. Tem coisas que dá para aproveitar. Então, é tudo mesmo. É igual cachorro que botou o vômito. Dá para aproveitar umas coisas. Dá para aproveitar mais algumas coisas. É o amor. Não, ele vomita. Presta atenção. Olha só, irmãos. O cachorro vomita. Sim. Eu já vi isso, que eu já tive cachorro assim. Todo mundo que já vomita, aí ele come. Aí ele caga, aí ele vomita. Aí ele come e ele caga e ele vomita. Esse alimento do próprio vomito. Não é o ruminar. Isso aqui não é ruminar. Não é ruminar, é as próprias lavagem das espécies. É isso que eu ia falar agora. Isso aí é a mesma coisa de você falar assim: comi não. Comeu, encheu, vomitou, comeu de novo, mas evacuou e foi lá e comeu do que saiu da barriga, porque é a mesma coisa que você colocou para fora. É uma lama só, né? É uma lama só. Cachorro faz isso. Mas isso é o que, irmão? A cara demandando. Isso é o que? Isso é o que? A sujeira. Isso é a sujeira desse mundo. É do mundo, é doença. Mas vocês viram, irmãos, a jumenta, o jumentinho, eles montando em cima, os príncipes deles colocando suas vestes no caminho, e aqueles que são da terra cortando ramos da árvores e colocando ali embaixo para eles passarem. Colocando em cima do jumento e do jumentinho. Ué. Os príncipes deles, tirando as vestes deles e colocando para eles montar os reis deles. Os discípulos deles. Os discípulos deles. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. A diferença do Evangelho de Lucas, você viu que ele mentiu. Isso aqui, irmão, é para a gente falar para aquele que fala assim, ó. Evangelho de Mateus é para aproveitar alguma coisa. Então o profeta que fala uma mentira, ele tem que ser o quê? Morto. Ele fala por Ial, que Ial falou isso, Ial falou aquilo, e isso não é verdade, ele tem que ser o quê? Tem que ser morto? Tem. Então vamos lá falar. Esse Mateus falou que o profeta Zacarias falou isso. Mas vamos conferir, ele não falou. Então esse Mateus tem que ser morto. Então queime esse evangelho, irmãos. Morrer pela própria espada. Morrer pela própria espada. Tem que cortar esse evangelho fora. Exato. Que sujeira, irmãos. Que sujeira. Agora nós vamos, para finalizar, nós vamos lá em Miqueias. Para a gente finalizar. Miqueias, capítulo 6. 1641.
E a gente tem que ver 2 últimos detalhes aqui, tá, irmãos? Que é para a gente firmar o que a gente viu nesses últimos estudos. Mas Miqueias 6 aqui é só para a gente ver esse detalhe aqui, tá? Ó. O que Yahweh requer de nós? A irmã, eu não tinha lido essa parte, a irmã trouxe com muita eloquência. Diz assim, ó. Miqueias 6, versículo 8. Miqueias 6, versículo 8. Foi-te anunciado, ó homem, o que é bom e o que Yahweh exige de ti. Nada mais do que praticar a justiça. Nada mais, irmãos. Nada mais. Porque aquele que pratica a obra de justiça e é seduzido novamente, Acabou. acabou. Não tem chance para isso mais não. Antes não tivesse conhecido. Antes não tivesse conhecido, porque ele teria uma chance na grande tribulação. Sim. Então sim. quer dizer que esse aí não nem Não tem. tem chance Nem não. tem chance. Não tem chance. Porque conheceu E desprezou. desprezou. Desprezou e foi, é porque foi seduzido de novo, né? É. Foi seduzido lá em cima e aqui embaixo. É um terço que está sendo seduzido de novo. Mas veio, e desse um texto, veio aqueles que conheceram Yahweh, Sim. eles estão desprezando a verdade. Sim. Esse aqui é o pior. Sim, porque lá Né? Eu falo, é nem por isso, foi né? enviado. Eu falo assim, porque os Lá viram você os irmãos repete. que foram seduzidos lá em cima Sim. e É foram esses lançados que saíram do nosso nas meio que trevas. nós estamos falando. Aí, agora sendo seduzidos de novo. De novo. Nossa. Aí, continuando, versículo 9. Ó, mas continuando aqui, ó. Vou pegar o 8 de novo. Foi-te anunciado ao homem o que é bom e o que Yahweh exige de ti. Nada mais do que praticar a justiça, amar a bondade e te sujeitares ao caminho com teu Yahweh. Yahweh. Aí, versículo 9. Contra os Os defraudadores da cidade. Ó, presta atenção. É a voz de Yahweh. Uhum. Ela grita a cidade. Aí aqui, eu vou falar para os irmãos quem tem a Bíblia, na Bíblia, King James. Na Bíblia King James diz assim, ó. Eu vou ler aqui para os irmãos, ó. King James 6:9. Eis que a voz de Yahweh está clamando a cidade, e todo aquele que for sábio temerá o seu nome. Escutai, pois, ó tribo de Judá e as suas assembleias. Grave isso aqui, irmãos. Tribo de Judá, porque aqui não foi colocado, mas isso aqui é muito importante para a gente finalizar com o que a gente vai falar agora. Porventura, há tesouros de malignidade na casa do ímpio? E o efa, o padrão de medir falsificado que é maldito? Aí, esse versículo, olha como é que é difícil, né, irmãos? Esse versículo a gente vai ler aqui na Shalom, versículo 10. Diz assim, ó. Posso suportar uma medida falsa? Escuta, tribo e assembleia da cidade. Posso suportar uma medida falsa? Tesouros iníquos, um efa diminuído, abominável, viu? Agora vamos voltar para King James. Isso é para nós entendermos. Poderia eu inocentar aquele que tem uma balança adulterada? Viu? Poderia eu inocentar aquele que tem balança, nem é balança, é balanças adulteradas e fraudulentas e uma bolsa de pesos enganosos? Em outras traduções fala, uma bolsa de pedras falsas. Pedras falsas, viu? A Bíblia Shalom, no aplicativo, ela fala pedras falsas. Então, ou seja, pode eu suportar, olha, é a voz de Yahweh falando na cidade. Eu posso suportar uma bolsa de pedras falsas? Eu posso condicionar ainda cesto, né? Um cesto de figos estragados. Não tem como suportar. Não dá, não tem como comer esse aqui, não. Não serve para pôr na mesa, não. Muito ruim. Não dá, não, muito ruim. Viu? Então tá. Isso é para os irmãos entenderem. Isso é para os irmãos entenderem, irmãos. Isso é terrível. Agora, nós vamos aqui em Apocalipse rapidamente.
Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Versículo 11, perdão. Diz assim: em minha visão, ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos que circuncidavam o trono, os viventes e os anciãos. Aí pula essa parte aí, dizendo, proclamando em alta voz, digno é o cordeiro imolado. Quem é esse? Yahshua Mashiach. De receber o poder, a riqueza, a força, a honra, a glória e o louvor. Então, para Yahshua, dentro dessas condições. 13. Agora, a segunda condição. E ouvi toda criatura, no céu, na terra, sob a terra, no mar, e todos os seres que neles vivem, proclamarem aquele que está sentado no trono e ao cordeiro. Quem que é esse cordeiro agora? Mical. Que é falando, mostrando aquele que é a semelhança de Yahshua, semelhança do Altíssimo. Esse cordeiro aqui é aquele que fala que é como que imolado, né? A esse pertence o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Presta atenção. A esse pertence o louvor, a honra. Marca aí o louvor. E eu vou fazer uma perguntinha bem rápida. Irmã Ângela. Yahshua pertence a qual tribo? Yaldá. Automaticamente, Mical de Yaldá. Sim. Automaticamente os filhos de Yaldá. Ok? Mas aqui então está falando, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro pertence o louvor. Ok? Então, a Yaldá. Aquele que é da tribo de Yaldá. Sim. Fechou? Fechou. Então está mostrando que pertence a Yaldá. É Yaldá que tem que louvar, que tem que adorar. Não, pertence a Yaldá. Dá o louvor a Yaldá. Receber o louvor. Receber o louvor. Isso. Receber. Eles recebem. Sim, porque eles não estão. Isso. Presta atenção. Quando nós lemos aqui na Bíblia Al Shalom, vocês viram em Miqueias 6, Sim. versículo 9. Eis que a voz de Yahweh está clamando a cidade, e todo aquele que for sábio temerá o seu nome. Escutai, pois, ó tribo de Yaldá e suas assembleias. Ó tribo de Yaldá. Agora vamos lá em Gênesis 49. Isso é para nós finalizarmos e mostrarmos. Gênesis 49 é a bênção de Jacó aos filhos. 49:8 diz assim: Yaldá, teus irmãos te louvarão. Viu? Todas as outras tribos vai louvar. Todas as outras tribos louvarão a Yaldá. Super link. Viu? Nossa. Isso aqui é a promessa de Jacó lá atrás. Então, nessa colocação aqui, é Yahshua abençoando seus filhos, seus cabeças que saíram dele. Falando assim, Mical, você que a promessa para você vai ser essa: todos os seus irmãos te louvarão. Tremendo, irmãos. Porque isso aqui é uma promessa. Sim. E essa promessa não foi revogada, não foi mudada. Por isso que lá na frente nós afirmamos que essa passagem fala de Mical e de Yahshua. Porque
todos os seus irmãos te louvarão. E é por isso que a passagem de Lucas é a verdadeira, porque os seus irmãos tiram suas vestes e colocam para o jumento e Yalcha passar por cima, para não ter que pisar nessa terra imunda e sem o que? Vida. Porque nós estamos ajudando Mical junto no seu trabalho para trazer vida, recolhendo as pedrinhas que traz vida com Mical. Mas os irmãos de Aldá vão louvar porque fez uma boa obra. E lá em Apocalipse 5 diz: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É tremendo, irmãos, isso aqui. Tremendo. Tremendo. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha.